Outro problema envolvendo o estádio, né, professor? A gente citou ontem aqui no finalzinho do programa, mas o Corinthians foi condenado a devolver 400 milhões da Arena, não é? E o Flamengo está vivendo essa situação aí, né? Parece que essa questão também do sonho da casa própria está virando pesadelo para uns times. Deveria ser o contrário, né? Deveria ser a solução para os problemas. Então, mas não é a casa que é problema, é o jeito com que você adquire sua casa. A médio e longo prazo não tem discussão. Estádio próprio, a solução é o futuro do futebol mundial. Todo grande clube do futebol mundial está se mexendo para ter onde mandar seus jogos, com todas as questões que a gente sabe, né? Sócio torcedor, enfim, tem todo camarote, relacionamento com patrocinadores. Agora, a maneira como você adquire essa casa própria, do caso do Corinthians, por exemplo, não é a melhor maneira. Não sei se era a única viável na época, mas que não é a melhor, acho que é claro para todo mundo. Mesmo no caso do Flamengo, os problemas que o Flamengo está enfrentando são problemas muito particulares, né? Então, não vamos começar aqui uma cruzada de que era melhor quando não tinha estádio, porque não era. Não é. Está aí o Palmeiras para provar que tem maneiras de você conseguir o seu estádio mais racionais. Né? Agora, também tem casos como o do Grêmio, que enfrentou problemas, o Corinthians, que enfrenta uma dívida grande. Acho que cada caso é um caso. A questão é a estrutura do negócio. Por exemplo, o Atlético Paranaense, ele teve muita dificuldade para conseguir viabilizar a reforma da Arena, mas mal ou bem eles fizeram dentro dos recursos próprios ali. E não por acaso é um projeto de 20 anos, né? Faz 20 anos já que o Atlético inaugurou. Não, isso é igual você comprar uma casa no negócio do Corinthians. Você compra uma casa, fala que custa X, assim, o orçamento. Você compra um terreno para construir uma casa. Aí você faz lá os orçamentos e tal, o cara fala, tudo vai dar, sei lá, X. 300 mil, Aí quando começa a construir a casa e tal, o cara, isso aqui tá ficando mais caro, mais caro, mais caro. E quando você vai ver, a casa tá custando 3 vezes mais, os boletos estão chegando, você não tem condição de pagar. É o já que estamos fazendo, né? E todo mundo que já fez obra sabe. Aproveita porque pega o acabamento, né? É o acabamento, é o jeito como você faz o estádio. Penharol, por exemplo, fez um estádio para suas necessidades em Montevidéu, bastante irracional. 80 mil dólares, 80 milhões de dólares. Está lá, mandando seus jogos. Pergunta para a Juventus se tem problema o estádio dela. E a Juventus o estádio foi decisivo para recolocar a Juventus no papel de absoluta protagonista do futebol italiano. Né? Pergunta para os times ingleses. O problema não é o estádio. Pergunta se o Barcelona não quer reformar o Camp Nou, se o Real Madrid não quer, se os próprios ingleses que ainda não têm os estádios novos não querem. Gente, e assim, por que o Tottenham está construindo um estádio novo? Sim. E maior? Que tem demanda. Sim. E o estádio vai se pagar. Não tem dúvida que ele vai se pagar. Não é uma coisa, vamos ver se dá para pagar depois, igual a maioria dos clubes fazem. E vai ter jogo de NFL lá, quando o aberto já é garantia, vai ser anual. Praticamente vai ser a casa da NFL na Inglaterra. Aliás, esse é o X da questão. Estádio bom é o que se paga. Esse é o X. Tem que se pagar. Para dar esse salto, ele tem que se pagar. E aí que diferença, né, Léo? Porque assim, enquanto o Maracanã não se paga, quantos estádios desse tamanho você tem em Londres? E todos se pagando. Não é a questão que o professor falou, é a questão do modelo do negócio. E o Maracanã é um caso à parte, né? Porque o Maracanã é uma coisa tão mítica para o mundo inteiro. Né? Você citou a capa do jornal argentino falando River estreia no Maracanã. Isso tem um peso. O Maracanã, por exemplo, é um estádio que ele já chega com um naming right muito forte. Maracanã é uma marca maior do que qualquer marca que queira comprar o nome aliado ao Maracanã. Sim, de qualquer estádio. Não é? Tem até em Belgrado tem um Maracanã. Um Maracanã de Belgrado. Tem um outro estádio que tem algo semelhante, assim, de uma homenagem ao estádio original? Não tem. Então é uma marca inigualável. Que transcende, que foi jogada fora nesse sentido. Tem só um outro estádio tem um nome tão grande. Qual? Coliseu. Sim, tem grandes jogos lá. Faz tempo que não tem jogo só, né? Inclusive tem que fazer uma reforma lá, né? Também. Tá meio... muito mal. Outro nome forte, Yankee Stadium. Você pode não saber nada de beisebol, mas é um estádio que não tem como entrar na tendência inevitável de nome de patrocinador como marca para o estádio. Exato. Ninguém nem cogita que mude o nome de Yankee Stadium para American, alguma coisa, não. O estádio centenário de Montevidéu, também. além de histórico, é um estádio que até hoje ele é mantido, tem algumas cadeiras, aquelas cadeirinhas de concreto, que a gente considera ultrapassadas e que fazem parte até da arquitetura do próprio estádio, é saber o bolso que você tem, trabalhar com o bolso que você tem, com a realidade em que você vive.
O Bruno, ontem eu conversei com o pessoal. Ontem você deu a notícia da decisão em primeira instância que condenava Corinthians e outros a pagarem quase 500 milhões de reais, devolverem 500 milhões de reais à Caixa pelo financiamento do estádio. Depois do programa, eu conversei com um pouquinho mais de calma com o pessoal do Corinthians. Há uma convicção no Corinthians de que essa decisão em primeira instância será revertida em próximas instâncias, porque a decisão se pega num pedido de falta de garantias, que toda essa engenharia financeira teria sido montada para requerer esses 400 milhões. O Corinthians alega que há garantias. E que as garantias não foram apresentadas pela Odebrecht? Foram apresentadas. A juíza que concedeu essa decisão em primeira instância acha que faltaram garantias. Entendi. O Corinthians entende que há como provar e que esse pedido, feito por um advogado, se baseia em uma série de coisas como o Lula teria feito, a Dilma teria feito, uma série de condições, de condicionais. Então, há uma convicção no Corinthians de que, numa segunda instância, isso vai ser revertido, que essa história não vai andar. E aí é curioso, o Rodrigo Capello é quem publica no Globo de hoje, que esse advogado que fez o pedido por essa punição é um advogado que vive de pedidos dos mais diversos, quase sempre ligados a temas políticos e tal, e que quase nunca ele emplaca nesses pedidos. Foram alguns contra a Dilma, alguns contra o Lula e tal. Dessa vez, em primeira instância, ele teve o pedido acatado, mas ao que tudo indica, pelo menos na visão do departamento jurídico do Corinthians, isso deve ser facilmente cassado em próximas instâncias. Antônio Beiriz. Isso. Até aquela questão dos patrocínios. Tem uma matéria também no espn.com.br, além dessa do Rodrigo, explicando alguns pontos bem interessantes. Por exemplo, também a questão de vários estádios terem recebido esse benefício ou terem sido financiados, não é, pela Caixa, mas assim, porque a cobrança é feita só em cima do estádio do Corinthians e não nos outros da Copa também, né? É um dos pontos aí que a Justiça vai avaliar.